Imagine que você foi mandado para outro mundo após a sua morte. Agora imagine também que você tem a missão junto de uma deusa de vencer o Rei Demônio. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Konosuba. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês sempre receberem notificações. Comentar aqui também o que vocês acharam desse vídeo. E também me siga no Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, entre outras coisas. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com um jovem Kazuma. Ele acabou morrendo, então ele acaba sendo levado pro pós-vida, onde ele encontra com a deusa chamada Aqua. A Aqua fala que ela é a mulher responsável por guiar os jovens que morreram no Japão para decidir se eles vão reencarnar ou se eles vão para o céu. O Kazuma então lembra da maneira que ele morreu. Ele fala que ele nunca foi um cara muito sociável, ele sempre ficava bastante em casa, não ia pra escola. Só que um dia, quando ele tinha saído, ele viu uma garota da escola dele atravessando a rua e viu um caminhão indo pra cima dela e acabou atropelando ela. Ele então decide correr e empurrar ela, só que assim ele acabaria sendo atropelado. Só que mesmo assim ele acaba fazendo isso. Ele até sente certo orgulho de ter pelo menos salvo essa garota e ele pergunta pra Aqua se a garota tá bem. A Aqua então ela começa a dar risada, ela fala que sim, a garota tá bem, a menos que ela tenha se machucado com a ação inútil que ele fez. É então revelado que na verdade aquilo não era um caminhão, era na verdade um pequeno trator. Aquilo não faria nenhum mal àquela garota. Só que quando o Kazuma pulou para salvar a garota, ele acabou tendo um choque e esse choque acabou matando ele. A Aqua então fala que como ele teve essa ação, digamos assim, ele teve meio que uma outra opção além dessas duas, de ir pro céu ou reencarnar. A Aqua fala que o Rei Demônio ele tá matando várias pessoas e as pessoas que ele mata, elas não têm a opção de reencarnar ou ir pro céu, elas simplesmente são apagadas da existência. Só que o Kazuma fala que ele não quer fazer isso, ele quer apenas, sei lá, fazer qualquer outra coisa menos isso. A Aqua começa então a implorar, falando que caramba, você precisa aceitar, a gente tá meio que ruim das pernas, não tem ninguém capaz de vencer ele. Ele então fala que se ele decidir aceitar essa missão, ele pode levar o que ele quiser, uma arma especial, um poder especial, qualquer coisa, só ele decidir. O Kazuma então decide que vai levar a Aqua junto com ele. Quando ela se toca do pedido que ele fez, já é meio que tarde, porque aparece uma deusa que acaba substituindo a Aqua na posição que ela estava e acaba mandando os dois para outro mundo. O Kazuma ele tá bem feliz, bem empolgado com essa nova vida dele, do contrário da Aqua, que tá bem decepcionada e chateada com o que aconteceu. Ele então fala para ela ir embora, já que ela não quer ficar, só que a Aqua fala que ela não pode fazer isso, senão ela já teria feito. Como eles são sem opção agora, o Kazuma decide ir até a guilda para ele se registrar como aventureiro e tal. Só que a Aqua não faz a menor ideia de onde seja essa guilda, porque existem vários universos, ela não sabe como estão eles. Eles acabam encontrando essa guilda, só que quando ele vai fazer o registro dele como aventureiro, ele percebe que precisa de dinheiro para isso. Só que ele não tem dinheiro. Como a Aqua é uma deusa, ela acaba vendo um padre ali, um sacerdote, e acaba pedindo dinheiro pra ele. E ele acaba dando pra ela, porque afinal de contas ela é uma deusa. Ele então vai lá e faz o cartão dele, e a recepcionista fala pra ele colocar a mão em cima desse cartão que vai mostrar os atributos dele. Só que todos são medianos, bem medianos. A única diferença é que ele tem bastante sorte. Já no caso da Aqua, todos os atributos dela são bem elevados, menos a sorte. Ela não tem nenhuma sorte. O Kazuma então decide pegar uma missão bem simples, que é cuidar de uns sapos gigantes. O problema é que ele sozinho tem muita dificuldade para fazer isso. Já a Aqua, ela não tem nada, nenhum ataque físico, ela apenas tem o poder de cura, então ela acaba sendo inútil, tanto que o Kazuma tem que acabar salvando ela. Eles então decidem achar alguém que consiga ajudar eles, então eles colocam meio que uma plaquinha falando que estão contratando integrantes. E é nesse momento que nós conhecemos a Megumin, uma maga de explosões. Como o Kazuma olha e vê que ela tem um certo potencial para ajudar eles, eles decidem voltar para essa missão para derrotar os sapos. A Megumin então ela faz um poder que acaba explodindo tudo ali, só que deixa um sapo vivo e esse sapo acaba de novo atacando a Aqua. O Kazuma ele fica meio que tranquilo, porque caramba, se ela deu conta de vários sozinho, então tá tudo tranquilo. O problema é que essa magia que a Megumin faz exige muito do poder dela, tanto que depois que ela usa esse poder ela não consegue nem mais andar. Depois disso, eles acabam voltando pra guilda e o Kazuma tá em prantos, porque caramba, eu não consigo fazer muita coisa, porque eu sou basicamente um aventureiro moderado, eu não tenho grandes poderes. A Aqua é inútil, ela só consegue curar a gente, ela não consegue ajudar em nada. Eu tenho uma maga que só pode usar uma magia e
é isso, sabe? Eu tô perdido. O Kazuma e a Megumi, eles começam a meio que discutir, porque o Kazuma não quer a Megumi no grupo dele, sendo que vai ser 3 pessoas inúteis ali. Só que como eles estão brigando ali, as pessoas em volta acabam achando que ele tá maltratando a Megumi. Isso acaba despertando o interesse de uma cavaleira chamada Darkness. O Kazuma, ele começa a conversar então com a Aqua e perguntando se ele tem um nível básico, se tem como ele aprender videogames. O Kazuma, ele começa a conversar com a Aqua e ele fala: pera aí, tem como eu aprender novas habilidades conforme eu for evoluindo meu nível? A Aqua fala que sim, que é como se fosse um videogame. Quanto mais forte você for ficando, mais seu nível vai aumentar e mais habilidades você vai conseguir despertar. É basicamente igual um RPG mesmo. A Darkness vai até lá e fala que ela quer entrar pra guilda deles. Só que o Kazuma fala que não, que eles são um grupo muito lixo, que eles vão acabar sendo machucados, até mesmo feridos. Só que isso acaba interessando ainda mais a Darkness. Nesse momento também aparece uma outra amiga ali da Darkness, que é a Chris, ela é uma ladra. Ela fala então que viu que o Kazuma tá querendo aprender algumas habilidades, então ela decide ensinar uma habilidade pro Kazuma. Então o Kazuma vai até lá para aprender. Como a Chris ela é uma ladra, ela ensina poderes de roubar pro Kazuma. E ela acaba roubando a carteira dele. Ela fala que ele então tem que usar essa habilidade que ela ensinou pra ele pra roubar algo de um valor maior do que o do Kazuma. É que senão ela vai acabar ficando com a carteira dele. O Kazuma então ele acaba usando esse poder, só que ele acaba meio que pegando a calcinha da Chris. Então isso acaba meio que fazendo com que o Kazuma ganhe uma nova habilidade. Quando ele volta pra lá, ele tá conversando de novo com a Megumi e a Aqua. E é quando todos ali na guilda começam a falar que a temporada de caça aos repolhos começou. É dito que esses repolhos têm um gosto extremamente gostoso, não tem como você comer um pouco e parar, ele é extremamente delicioso, muito diferente dos repolhos normais. E que eles não só vão poder comer esses repolhos, como eles também vão ser pagos por cada repolho que eles conseguirem. Então ele junto com a Megumi, a Aqua e a Darkness, eles acabam pegando bastante repolhos e com isso eles conseguem bastante dinheiro ali. Depois disso eles estão discutindo sobre quais missões pegar, já que eles não têm uma força tão elevada assim. Só que mesmo assim, com essas missões do repolho, de pegar sapos, o Kazuma acabou evoluindo um pouco de poder e ele até consegue dominar alguns elementos. E quando eles estão debatendo sobre qual missão pegar, uma missão que não seja nem tão difícil nem muito fácil, a Darkness decide então combater alguns mortos-vivos que geralmente aparecem. Eles então decidem ir até um cemitério ali, que falam que volta e meia aparecem uns zumbis ali. O Kazuma ele aprendeu uma habilidade com a Chris também de detectar inimigos. Então quando eles estão ali esperando os mortos-vivos aparecerem, eles sentem que tem 5 pessoas ali próximo, então eles vão até lá. Quando eles chegam até lá, a Aqua vê que na verdade aquela pessoa no centro fazendo aquela magia é uma Lich. E isso faz com que a Aqua fique enfurecida e vá até lá. Ela então começa a fazer um poder para purificar todo aquele ambiente, mesmo aquela Lich falando para ela esperar que ela pode explicar o que está acontecendo ali. Só que como a Aqua tá fazendo aquele poder de purificar aquele ambiente, isso acabaria matando aquela Lich também. O Kazuma chega até lá e acaba batendo na Aqua, fazendo com que ela pare de fazer aquele feitiço. Aquela Lich começa a explicar que o nome dela é Whis, e ela tá fazendo isso porque as pessoas que estão enterradas naquele cemitério foram enterradas como indigentes, então elas não podem ir para o céu, muito menos reencarnar. Então ela vai até lá para poder dar um final digno para elas poderem ir para o céu e descansar em paz. Eles perguntam por que essas pessoas foram enterradas como indigentes. A Whis ela fala que as pessoas que foram enterradas são pobres, então as pessoas não se importaram muito em saber quem elas são para dar um enterro digno para elas. Então por isso que elas volta e meia acabam se levantando. Só que o Kazuma então ele tem uma ideia. No outro dia ficou meio que acertado que periodicamente a Aqua teria que ir até aquele cemitério para purificar todo aquele ambiente para eles pararem de reviver os mortos-vivos. Só que com isso a missão deles acabou falhando, porque eles tinham que eliminar eles, não sumir com os mortos-vivos. Eles começaram a fazer essas missões básicas aí, tipo caça aos repolhos quando era temporada. Só que quando a Aqua foi pegar a recompensa dela por ter pego os repolhos, ela pegou uma recompensa muito inferior. Ela pergunta por quê e a moça da recepção fala que ao invés de ficar pegando repolhos, eles pegaram alface. E o salário para você pegar alfaces é bem menor. Por conta disso, ela não consegue pagar as contas dela, então a Aqua acaba tendo que trabalhar como garçonete ali naquela guilda. Enquanto isso, a Megumi ela pede pro Kazuma ajudar ela a treinar o poder dela da explosão e tal, para ela conseguir ficar mais forte, mais resistente. Só que ela quer treinar isso em monstros. Só que quando eles vão até o quadro de missões, não tem quase nada lá. Eles falam que é porque um dos generais do Rei Demônio ele acabou se instalando em um castelo próximo
próximo, e isso acabou afastando grande parte dos monstros. E depois de muito encher o saco do Kazuma, o Kazuma acaba saindo com a Megumi pra treinar. Eles caminham até uma hora que eles encontram um castelo meio desabitado. Então a Megumi decide usar aquele castelo como treinamento. E ela acaba indo todos os dias usando a explosão dela ali naquele castelo. Depois de um tempo, eles estão lá conversando sobre os aprendizados da Megumi nesses tempos e tal que se passaram. E de repente começa a maior movimentação ali, porque falam que o general do rei demônio, ele tá ali próximo. Então isso começa a mobilizar todos os caçadores. Quando eles vão até lá, eles veem que é um cavaleiro sem cabeça. A Darkness fala que aquele é um dos mais fortes mortos-vivos que tem. Aquele general, ele começa a reclamar que todo santo dia alguém tá indo e explodindo o castelo dele. E quando tem explosão, todo mundo acusa, obviamente, da Megumi. O general fica revoltado com isso e acaba tirando uma magia na direção da Megumi. Só que a Darkness acaba entrando na frente. Ela não sente nada a princípio, só que o general do Rei Demônio, ele fala que aquilo na verdade é uma maldição que aos poucos vai ir corrompendo a Darkness até que ela acabe morrendo. A Darkness, então, sádica do jeito que ela fala que na verdade ele quer que ela vá pro castelo dele, que ela se submeta a coisas obscenas e tal. Pra ele mesmo, ele falando que ele nunca falou isso. O general então ele fala que ele só vai tirar essa maldição da Darkness se eles forem até o castelo dele e lutarem com os mais fortes aliados dele. E depois disso ele acaba indo embora. A Megumi, ela toma responsabilidade disso que tá acontecendo. Ela fala, pô, isso daí tá acontecendo por culpa minha, então eu vou lá. A Darkness então se voluntaria pra ir junto com ela, porque afinal de contas ela é a maior prejudicada ali. Só que antes deles começarem a ir até o castelo, a Aqua simplesmente desfaz a maldição da Darkness e fica tudo bem. Um tempo depois, como eles estão meio maus das pernas, eles decidem achar outra maneira de conseguir ganhar dinheiro naquele mundo. A Aqua, ela tem uma ideia brilhante, que ela pegaria vários potinhos de água, acabaria purificando a água, já que ela tem esse dom de mexer com água. O Kazuma, a princípio, ele até acha isso uma boa ideia, porque como não tem saneamento básico naquele mundo, talvez isso até acabe funcionando. Então eles começam a vender, só que eles acabam não vendendo nada. Quando eles estão caminhando ali pela cidade, eles veem que várias pessoas vão até um homem e esse homem acaba enchendo o balde delas d'água. O Kazuma pergunta para uma das meninas que foi ali o que aquele cara faz. Ela fala que aquele cara sonhava em ser um grande mago e tal, só que ele nunca conseguiu sair do nível básico. Então, para tentar meio que contribuir um pouco com a sociedade, ele acabava dando água de graça para as pessoas. Isso faz com que a Aqua fique revoltada e acabe pulando naquele cara e atacando ele. No outro dia, a Aqua, ela tem outra ideia brilhante para conseguir dinheiro, que é basicamente vender sabonete. Só que ele acha um pouco estranho porque a caixa que a Aqua tá vendendo esses sabonetes é muito grande. Quando ele abre aquela caixa, tem na verdade uma escultura feita de sabonete. A Aqua fala que aquilo tá vendendo razoavelmente bem, principalmente as esculturas femininas que ela faz. O Kazuma, ele fica um pouco empolgado porque aquela escultura é muito perfeita, só que a Aqua, ela acha meio desperdício usar todo o talento dela fazendo aquilo. E é quando um policial acaba chegando lá e vendo tudo aquilo. Esse policial fala que ele ficou sabendo que tem pessoas vendendo esculturas meio obscenas ali, então ele foi até lá pra meio que tomar isso daí da Aqua. Só que quando ele vê a escultura, ele fica um pouco interessado, então a Aqua começa a jogar uma ideia nele e tal. Só que o Kazuma vê que aquilo não vai dar muito certo, então ele mesmo acaba entregando a Aqua pra polícia. Depois de um tempo, a Aqua volta de novo com outra ideia brilhante para eles conseguirem dinheiro, e ela entrega pro Kazuma bilhetes de loteria. Ela fala que como a sorte do Kazuma é muito grande, então a chance dele conseguir um dinheiro com aqueles bilhetes de loteria é muito grande. O Kazuma, ele decide tentar e ele acaba ficando em terceiro lugar, só que em terceiro lugar ele conseguiu apenas esponjas vegetais. A qual ela fica revoltada, caramba, se no terceiro lugar você tem esponjas vegetais, o que tem em primeiro lugar? Ela vai lá e pergunta para aquele vendedor o que teria em primeiro lugar, e ele fala que é um item secreto que ninguém sabe o que é. A Aqua decide então comprar outro bilhete de loteria e aumentar a sorte do Kazuma ao máximo, e ele acaba comprando e ganhando o tão prêmio misterioso que tem ali. Quando o Kazuma abre, na verdade é um celular. A Aqua fica revoltada porque não teria utilidade nenhuma aquilo naquele mundo, sendo que aquilo nem tem sinal, então é totalmente descartável, e ela acaba fazendo outro barraco ali. Depois de um tempo, o Kazuma até fala que ele acabou quitando as dívidas da Aqua, só que em troca ela teria que servir ele. A Aqua, depois de um tempo, ela parece meio assim, meio envergonhada, sem saber o que fazer.
o Kazuma revela que ele deu um dinheiro pra Aqua pra ela fazer um serviço pra ele. Só que quando a Aqua volta, ela fala que passou por uma barraquinha que tinha uma sopa muito gostosa, que ela não resistiu e acabou usando o dinheiro que o Kazuma deu pra ela pra acabar comendo essa sopa. Isso acaba deixando o Kazuma revoltado, ele acaba correndo atrás dela. Só que mesmo assim a Aqua continuou voltando com ideias novas pra ganhar dinheiro. E é desse jeito que acabou o volume 1 de Konosuba. A história de Konosuba, ela é bastante fora da caixinha, se é que vocês me entendem. Quando você começa a ler o mangá, você acha que de fato vai ter bastante ação, aventura, de um isekai, de um garoto que vai para outro mundo, tem que lutar com um rei que ameaça todo mundo. Só que quando você começa a ler mais a história, você vê que não vai ser muito por aí. Tanto que até mesmo os conflitos, eles são bastante engraçados. Você não sente muita seriedade no que está acontecendo. É basicamente um mangá de comédia. O Kazuma sendo um garoto bem malandro e tal, a Aqua também com a malandragem dela, a Megumi, que ela é sim empolgada, é esforçada, é agitada, só que ela não consegue fazer muita coisa, porque ela basicamente é a maga de um poder só. E a Darkness, que embora ela tenha a fisicalidade, ela tenha a força que eles precisam, ela gosta de ser atingida, tanto que ela até comenta que ela é mais usada como escudo humano do que qualquer outra coisa. Então você vê que, mano, o cara, quando ele começou a escrever, ele decidiu brincar com esse mundo de RPG, de elfos, magos, dragões. Ele não estava muito focado na ação, ele tava mais querendo zoar. É como se colocassem um roteiro sério na mão dele e ele falava, mano, eu vou brincar com isso daqui, eu não quero seguir tudo, porque já tem vários isekais aí de mundos de dragões, feiticeiros de ação, então eu vou desconstruir o gênero, digamos assim. O mangá é muito divertido e você dá várias risadas assim, porque até mesmo que você pense que vai ter alguma coisa séria, aquilo acaba sendo resolvido de uma maneira totalmente anticlimática e isso acaba sendo bem engraçado. O mangá de Konosuba, ele teve também uma adaptação em anime, sendo dividido em 2 temporadas e em um filme também, que puta merda, o filme é maravilhoso, eu acho que eu nunca ri tanto assistindo um filme. Então se vocês não conhecem tanto assim a história de Konosuba, o que eu acho um pouco difícil, eu aconselho vocês darem uma olhada no anime, porque tanto o anime como o filme, eles são hilários, você rola de dar risada. O mangá também é muito engraçado, eu acho que em alguns momentos ele até fica melhor no mangá, porque pelo menos eu prefiro ver desenhado do que animado. Mas diz aí, o que vocês acharam desse vídeo, dessa história? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, entre outras coisas. O link do Instagram tá aqui na descrição. Mas é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.